Pessoal, retomando aqui algumas características da fábula para nós podermos entender o nosso módulo 9. A fábula é mais um gênero textual As características e finalidades desse gênero. Nós sempre temos que identificar na fábula os fatos prodigiosos, os fatos míticos. Qual é a característica, que eu já passei para vocês, a característica do enredo, a característica dos personagens, qual é a característica e qual é o tipo de gênero. É importante que vocês identifiquem. Hoje nós estamos trabalhando o gênero da fábula, o gênero textual da fábula, mas em aulas anteriores nós trabalhamos o gênero textual de fatos prodigiosos, ou nós trabalhamos de fatos fictícios. Outra coisa importante para relembrar na fábula, né, é aquela parte que eu escrevi da alínea, que a linha é aquele tempo cronológico. Tempo cronológico que existe lá no enredo. Tá? Então, a linha, ela pode ser no tempo cronológico ou ela pode ser não linha, que é onde ela trabalha com um feedback. O que é o feedback? Ela retorna ao passado, ela inicia a narrativa do meio para o começo, ela não segue aquela ordem cronológica. De manhã tomei café, à tarde eu almocei, à noite eu jantei. Entenderam? Isso é tempo cronológico quando o narrador está mencionando a narrativa. E não linha é quando ele começa do fim para o começo. E qual é essa intenção? De chamar a atenção do leitor, de fazer com que o leitor fique curioso para saber do que se trata a história, ok? É importante que vocês retornem lá no módulo 6 e deem um feedback, né? Vamos dizer assim, já que estamos falando de feedback, dê um feedback no que eu venho explicando para vocês, no que nós vemos, o que nós estamos olhando aí no nosso módulo. Eu vou passar para vocês vou falar para vocês das noções básicas da fábula, que é importante vocês estarem atentos. As noções básicas da fábula, eu estarei falando as noções básicas da fábula, que é importante nós estarmos focados em foco narrativo, tempo, espaço, que é onde está ocorrendo. Tempo se é de manhã, à tarde, à noite, se é no Jardim Campos Elíseos, se é no Jardim se é no Ouro Verde. Espaço é o espaço onde está ocorrendo, né, no foco narrativo. Então é tempo, espaço e personagens. Ok? E personagens. Pessoal, deixa eu ver aqui minha folha.
Comentando um pouco com vocês, comentando um pouco com vocês sobre a fábula. As fábulas, ela tem origem na Grécia, assim como o mito. Vocês podem dar um feedback lá no módulo 6 para relembrar isso, tá? Por serem histórias muito antigas e, como que eu posso dizer, sem autoria definida, não existe uma autoria definida, e por sua transmissão oral, lembram que a fábula ela era transmitida oralmente, principalmente lá na época dos gregos. As fábulas podem ter muitas versões. As fábulas elas são histórias simples, em geral curtas e narradas em sequência cronológica. Então existe uma sequência cronológica da fábula. Geralmente tem como personagem animais ou elementos da natureza e tem como os mitos a intenção de ensinar, ok? E essa intenção de ensinar, pessoal, elas vêm com certos ensinamentos, ainda que muito antigos e populares, podem ser questionados, né? Vocês podem se questionar, nossa, mas por que muito tão antigo assim? E as pessoas ainda continuam falando dessa fábula, acredita, faz tudo de acordo com essa fábula, sendo que é tão antigo, né? Então, pessoal, é importante que vocês retomem o módulo 6 para entender esse módulo 9, né? Lembrando que geralmente as personagens na fábula são animais ou elementos da natureza. A fábula usa muito animais e elementos da natureza. E sempre tem a intenção de ensinar um ensinamento para nós. Lembre, faça um retrospecto ali nas histórias de Chapeuzinho Vermelho, não muito longe, aqui no próprio livro, né? Que é a história que dá só a pura verdade. É importante vocês estarem relacionando fábula e o mito. Procurem sempre estar voltando, quando vocês estiverem lendo a fábula, retornar no mito. Que vocês vão perceber que as narrativas elas têm origem e remontam muito à Grécia Antiga. O que eles remontam? O que eles retornam à Grécia Antiga? Era que as narrativas eram transmitidas oralmente. É importante que vocês observem essa característica, né? Que a fábula, o mito, comparando o mito com a fábula, no mito vocês percebem lá no módulo 6 que eles falam muito da Grécia Antiga, que os textos eram feitos oralmente. Na Grécia Antiga, o teatro, as peças teatrais, assim como os mitos e as fábulas, tinham a finalidade de ensinar questões relativas à moral, tá? E ao comportamento, à participação política, posturas militares. Então, coloquem na cabeça de vocês, a fábula, uma das características também dela é a parte oral, é onde ela e o mito são muito parecidos. Eles falam muito na oralidade, ok? Já volto, pessoal.